Olá, tudo bem? Essa é a quarta temporada do NuclearCast, podcast para debater o mercado nuclear, o setor nuclear no Brasil. Eu sou Henrique Lessa e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Amazu com o presidente da empresa, o presidente Newton Costa Neto, está aqui com a gente para contar um pouquinho o que a Amazu tem feito dentro do setor nuclear no Brasil. Obrigado por conversar com a gente, presidente. Muito obrigado, Henrique. É uma satisfação muito grande ter essa oportunidade, porque muita gente desconhece o que a Amazu faz, né? Sabe dos setores em que nós trabalhamos. Mas a Amazu é uma empresa brasileira, estatal, e ela é muito grande. Ela, na realidade, hoje está envolvida, é a única empresa singular, em todos os projetos dos programas estratégicos da área nuclear. Nós trabalhamos inicialmente, fomos criados por meio da Marinha, trabalhamos no programa nuclear da Marinha, no programa de submarinos, mas hoje estamos nos projetando muito no programa nuclear brasileiro, que independe da Marinha, que envolve outros ministérios, como o Ministério das Minas e Energia, Ministério de Ciência e Tecnologia, Saúde e outras áreas. Então, assim, eu gostaria muito de, ao longo da nossa, digamos, entrevistas, eu poder passar um pouco do que a Amazu faz. Presidente, é mais uma conversa, um bate-papo para a gente, para quem está em casa, para a nossa audiência, conhecer um pouquinho do esforço da Amazu, conhecer um pouquinho do esforço da Abdan, que é a associação que nos convidou para fazer esse podcast, que reúne as empresas do setor nuclear brasileiro, e para trocar um pouquinho dessa ideia. O senhor me falava antes que vocês estão muito empolgados num projeto que é um projeto de trazer uma inovação para o agro, uma inovação nuclear para o agro. Consegue nos explicar isso? Estava falando sobre radiação, que é uma coisa confusa para quem está em casa e não tem essa familiaridade com o setor, não, presidente? Poxa, eu te agradeço muito, porque é um setor que a gente precisa desmistificar, né? O agro hoje representa quase 1/3 do nosso PIB. Né? E dentro desse 1/3 do PIB, nós somos, digamos, temos tecnologia de ponta, mas usamos pouco a tecnologia nuclear dentro dessas possibilidades. E uma das áreas que a Amazu está trabalhando, se empenhando muito, tem um projeto grande, é a parte de radiação de materiais e principalmente de alimentos, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: dentro dessa produção enorme do agro, que nós somos uma potência no mundo, nós perdemos quase 30% do que a gente produz na parte do agro. Isso é uma realidade. E isso poderia ser transformado em duas coisas distintas. Uma é que a irradiação, ela proporciona... 30% da comida vai fora, é isso? Isso. 30% de frutas, legumes, tudo que vai para uma CEAGESP, para um CEASA, ele é perdido. Ou seja, nós produzimos, né? Isso é transportado, é posto dentro desses centros e, na realidade, a população só consome, ou os negócios só consomem 70%. O resto é perdido. Porque o material estraga. Então, assim, por que o material estraga? Por exemplo, você pega um morango, uma maçã, ela tem uma série de organismos nela, né? E isso faz com que ela apodreça durante um tempo. Então, por exemplo, o morango ele tem um tempo de prateleira de 7 a 10 dias. Se ele for irradiado, é um processo que nós, digamos, estamos propondo fazer centros de radiação para esses alimentos, ele triplica a vida útil de prateleira, ou seja, ele passa de 7 para 21 dias de, digamos, disponibilidade. Com isso, você teria uma capacidade de redução de perdas enorme. E o nosso agronegócio também exporta. Só que nós não exportamos quase frutas. Nós somos o terceiro produtor de frutas no país, mas nós somos entre o 23º, 24º exportador. Por quê? A nossa fruta, né, esse material, ele tem uma vida útil curta. Então, como é que você exporta para um país da Ásia, por exemplo, ou até para a Europa, Estados Unidos? De avião. Isso se torna inviável, porque é muito caro. E alguns países, inclusive, só importam material que já foi irradiado. E eu vou explicar o porquê dessa preocupação que está relacionado com a segurança alimentar. Eu li em algum lugar, daí o senhor me corrige, que os Estados Unidos têm uma política de importação que precisa. Primeiro,
até antes da gente pensar na política, deixa eu entender. O que é essa irradiação? É deixar o moranguinho fosforescente, brilhando no escuro? Como é que é isso? Não, A gente está falando de energia atômica, isso, né? vamos lá. É uma coisa de cada vez. Na realidade, a irradiação é muito importante que se, digamos, descaracterize isso. Porque a pessoa pensa o seguinte, olha, vamos botar radiação, aquilo vai sair verde, vai sair fluorescente. Não vai. Nós, pessoas, somos irradiados o tempo inteiro. Né? E nós não saímos fluorescente. Você, quando faz uma tomografia computadorizada, quando você vai fazer um raio-x, você sai da sala, você está normal. Por quê? Porque você foi submetido a um processo de radiação para ter imagem e, no caso dos alimentos, você é submetido porque essa irradiação, que é extremamente controlada, medida, testada, ela é suficiente para matar micro-organismos que estão naquele material. Você imagina o seguinte, uma maçã, uma mamão, uma manga, né? Ele tem uma série de micro-organismos que vão ficando nele ao longo da produção, até ele chegar na área de estocagem. Tem mosca que pousa, bota um ovinho e tem algumas coisas. Isso vai estragar aquele alimento e ele diminui a vida útil daquele alimento. Então, quando você produz a irradiação, você passa num centro, ele, na realidade, tem ciclotrons que vão fazer uma série de, digamos, depende do tipo de material, raio-x, fluxo de elétrons, né? E isso vai, digamos, matar os micro-organismos, vai tornar estéril aquilo ali, sem modificar, inclusive, por exemplo, a temperatura daquele material. É uma irradiação de segundos, ela passa e ela saiu dali, você pode comer, não tem problema nenhum. Vantagens, né? É que, por exemplo, vou dar a manga. Hoje, o processo para você manter a manga por mais tempo é um processo que você passa ela em água gelada e água quente. E depois você encaixota ela. Aí o que acontece com isso? Dá para fazer isso em casa? Porque eu adoro manga. Como é que é isso? Não. É um processo, tem uma tecnologia para isso. Na realidade, as grandes empresas que produzem a manga, elas têm centros que passam por piscinas, umas áreas que água gelada e água quente, até chegar no processo da embalagem. Qual é o problema nisso? É que ao longo desse processo, você pode ter organismos que vão para a fruta de novo, depois do processo, porque você tem que fazer isso sem a embalagem. Se você irradiar, você já faz esse processo com a manga embalada. Então não tem mosca, não tem micro-organismo para ir para aquele material. Então você dá uma possibilidade de extensão da vida útil, tempo de prateleira daquele material. Você sela, e daí depois de selar que faz. Essa irradiação é tipo passar a caixa de manga num aparelho de raio-x? Um aparelho de raio-x. É basicamente ou de feixe de elétron, tem, digamos, outros equipamentos, outras possibilidades, que pode ser irradiação com cobalto também. Né? Mas essa é um pouco mais complexa e hoje o mundo tem uma tendência de usar o raio-x e o feixe de elétron que atende perfeitamente a essa esterilização e elas não têm o cunho nuclear de um elemento de radiação. Então, assim, é uma coisa muito segura, o mundo faz e estuda. Então, se você imaginar, por que os Estados Unidos irradia quase tudo que chega lá? E por que muito do material que vai para os Estados Unidos passa pelo México? Porque o México tem centros de radiação e transporta para os Estados Unidos o material irradiado. E por que não o Brasil? Aí, voltando um pouco naquela história do... eu não vou exportar uma quantidade grande de material por avião, porque é caro esse transporte. Mas para exportar de navio, eu tenho que ter uma vida útil, um tempo de prateleira maior. Se eu irradiar e triplicar o tempo, é possível você botar em contêiner e exportar para vários lugares, com um preço de transporte muito mais barato do que transportar de avião. Imagina você botar um contêiner dentro de um avião. Você precisa exportar muitos contêineres. É muito caro. É por isso que a gente, sendo o terceiro produtor mundial de frutas, a gente só exporta nós somos o 23º, 24º exportador, porque é muito caro exportar. Vamos poder comer manga baratinha
Bom, na aí Ásia? eu não, Manga brasileira? vamos poder comer manga brasileira na Ásia. Assim, dentro desse processo, né? Baratinha não? Baratinha depende do seguinte, do modelo de negócio, que não é exatamente a minha área, né? Porque o modelo de negócio, você entra a produção, custo de produção, você entra a logística do transporte, né? Você entra os custos, digamos, de taxas de importação, as regras de cada país, para poder chegar em determinados lugares. Mas daí entra a pergunta da baratinha. É muito caro esses centros de radiação que o senhor fala. Por que o Brasil não tem e o México tem isso? É preconceito do Brasil com utilizar essa tecnologia? Qual é o motivo? Vamos lá, eu acho que é um somatório, né? Você tem um somatório de fatores que nos levam, às vezes, e nos impede de ir adiante. A energia nuclear, aqui no Brasil, no mundo em si, mas hoje está desmistificando cada vez mais, mas é uma energia que tem várias restrições das pessoas. Quando eu falo com você sobre energia nuclear, nem sempre a percepção é aquilo que a gente, digamos, tem de realidade. A energia nuclear é boa? Muita gente acha o seguinte, não, a energia nuclear é perigosa, porque vai contaminar, porque vai gerar resíduo. A grande realidade é que a tecnologia envolvida para produzir material advindo da área nuclear, ela é extremamente desenvolvida. Se você quer saber o seguinte, a área nuclear é toda rastreada. Você sabe para onde vai o resíduo de uma usina de carvão? Não. Ele não é rastreável. Esse material não é rastreável. Ou de uma usina a diesel, não é rastreável. Né? Nem mesmo a parte que você gera da energia eólica ou energia solar, você sabe para onde vão as placas ou as hélices dessa energia depois que você usa? Não, ninguém está preocupado com isso. A energia nuclear, todo resíduo, não tem qualquer tipo de resíduo, ele na realidade é guardado, ele é registrado e você sabe onde ele está, tem todo o histórico de por onde ele passou e aonde ele está. E é pequeno, relativamente é muito pequeno. O resíduo que a gente gera na parte de geração nuclear, seja de energia ou alguma coisa... No caso é energia elétrica, o senhor fala, né? Mas você pode usar para várias coisas. Presidente, mas o senhor dizia, então, que a gente não vai conseguir comer uma manga baratinha lá no Japão, na Ásia. É muito caro esse processo que o senhor falou de irradiação, que é essa conservação que faz das frutas. Como é que é? Por que o Brasil não tem? É uma, digamos, somatória de fatores, na realidade. A gente tem preconceito, a gente tem custo, a gente, na realidade, tem, digamos, que fazer cálculos para cada tipo de material. Nós temos um projeto bem grande para fazer a modelagem desse negócio, né? Mas a modelagem do negócio, né, ela depende de que material você vai irradiar, da quantidade de material que você vai produzir e a diluição disso na venda. Mas isso é uma parte do valor, né? Esse material vai chegar na Ásia, mais caro ou mais barato, não é só por conta da irradiação. A realidade é que ele vai chegar por conta de todo um conjunto. Você tem, digamos, um problema logístico muito grande que você tem que reduzir custos. Um deles se você irradia, você transporta de navio, o transporte de navio é mais barato. Então, isso compensa. Quanto compensa? Aí esse modelo de negócio é que tem que fazer o cálculo. Então, por exemplo, uma planta de radiação ela pode funcionar 24 horas, ou seja, ou 8 horas. Depende do modelo que você está implantando e digamos, do tipo de material. Então, por exemplo, determinadas frutas, elas são sazonais, elas têm safras, né? Então não sai o ano todo. Mas você compondo, digamos, materiais diferentes para poder passar pelo centro de radiação, ele é altamente compensador. Então, assim, é um valor que, digamos, o investimento inicial é razoável, porque você tem que construir uma planta e botar um irradiador dentro da planta. Hoje nós, Brasil, não produzimos os irradiadores, mas a gente hoje tem, digamos, mercado, tem vários produtores, fornecedores de irradiadores no mundo e depende daquilo que você efetivamente vai precisar irradiar. O tamanho, a capacidade. Agora, os centros são centros até relativamente simples comparado com uma planta nuclear. Então, isso aí eu diria que o custo-benefício vai depender do teu modelo de negócio, ou seja, que material você vai irradiar,
A quantidade de material que você vai irradiar, a possibilidade de compor com vários tipos de, digamos, materiais. Você bota manga, bota mamão, bota algumas outras frutas ou legumes, e você pode utilizar uma planta dessa, digamos, 24 horas. É uma planta, digamos... O que é uma planta dessas? É tipo uma fábrica? É uma Qual unidade. Qual é o tamanho disso? Que as pessoas não têm muita Bom, ideia. vamos lá. É uma unidade como se fosse um galpão. Logicamente, ele tem características especiais para proteção, né, da irradiação que você aplica, né? E num determinado setor, você tem uma área de refrigeração, você tem uma área de energia, e o tamanho dele vai depender muito do material e da logística que esse material exige. Digamos, que tipo de caixas você vai usar, de embalagem. Quantos vão entrar? Como é que vai entrar? Vai entrar de caminhão? Vai entrar de trator? Vai sair por onde? Por exemplo, se for um material que vai necessitar ser refrigerado depois, ele, na realidade, vai ter que ter uma área frigorífica dentro de um lugar como esse. Então, assim, isso tudo, do tamanho, ele vai depender da logística. O irradiador é uma coisa, não é muito grande, ele cabe dentro de uma sala, né, especial, né, e ele vai passar, digamos, É tipo um aparelho de raio-x. É um aparelho de raio-x um pouco maior, obviamente. Você já foi numa sala, por exemplo, que faz tomografia computadorizada. É mais ou menos o tamanho daqui, você precisa de um irradiador. Só que ele projeta aquele feixe de radiação numa área em que passa o material por esteiras. Uhum. Então, assim, qual o tamanho da esteira? O tamanho do material que você vai irradiar. Né? Qual a quantidade? Depende do material que você vai irradiar. Ele vai passar embalado, ele vai passar não embalado. E não tem nenhum desses no Brasil hoje? A gente tem irradiadores, mas não exatamente para esse tipo de função. Por exemplo, a indústria da área de farmácia, de material médico, já irradia algumas coisas. Por exemplo, fraldas de criança, hoje da Johnson, elas são irradiadas. Então, atenção, aqui ó, temos uma notícia importante. Mas as fraldas da Johnson? As fraldas da Johnson são irradiadas. E é seguro? Bom, todas as crianças usam, né? E você paga mais caro para usar ela, porque ela é mais cara do que os outros produtos. E no caso, ele é muito bom. E alguém ouviu falar de que alguma criança sofreu por causa da irradiação da fralda? Uhum. Não. Né? Vamos dar outro exemplo. A China é um grande irradiador de alimentos. Mas eles fazem isso aqui no Brasil, na produção brasileira. Então, já é um primeiro... Mas é uma planta dedicada. Não é uma planta que você, por exemplo, utiliza para alguns outros materiais. Para frutas, legumes? Não. Então, assim, não, essa planta, ela... Na realidade, já tivemos projetos que iniciaram, mas não acabaram, né, por uma série de motivos. E hoje a gente está com esse projeto grande. Então, vou voltar aqui ao seguinte. Hoje a China é um grande irradiador de alimentos. Por quê? Ela também exporta muita coisa. Então, o alho, né, que é um produto que nós comemos todos os dias quase, nos nossos condimentos, nas nossas comidas, tem alho, né? 80% do alho que a gente come hoje no Brasil vem da China. E todo esse alho é irradiado. Então a gente, quando come aquele pãozinho com alho no churrasco do domingo... irradiado. Aquele que fica crocante, puro. Então assim, você vê aí às vezes uns vídeos, né, que passam lá, compre o alho brasileiro, mas você não sabe qual é o alho brasileiro, né? Então quando você vai no mercado, todo o material que é irradiado, ele tem que ter um símbolozinho no pacote dele, que é o Radura. É um símbolo que diz o seguinte, esse material é irradiado. Mas quando você vê no mercado, você vê o alho com esse símbolo? Não, porque vem um pacote grande, eles tiram do pacote e colocam lá na prateleira. E você não está sabendo que aquele alho é irradiado. O alho chinês é irradiado. Como outros produtos que vêm, né, para o Brasil. E aí o que acontece? A gente precisa desmistificar isso, porque a gente já faz, já come. O mundo come, entendeu? E é muito seguro. Porque ninguém vai expor isso. Você, na realidade, tem alguns centros de radiação no mundo que fazem o teste dos produtos. Então, imagina o seguinte, a gente hoje tem empresas brasileiras que vão ao exterior, tem um instituto na França que ele tem um centro de radiação que é exatamente para fazer o quê? Medições e testagens dessa parte da irradiação. Então, assim, tem uma empresa grande nossa aí que exporta carne, mas eles querem exportar carne in natura. A carne in natura não congelada demora, a vida de prateleira dela é pequena. Mas como é que você bota esse material na Ásia?
de avião, é caro. Mas a fruta, então, irradiada, ela não é atômica? Não, de forma alguma. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem de transmitir essa, digamos, questão para as pessoas, porque as pessoas são beneficiadas. Você imagina o seguinte, você já ouviu falar de salmonela? Que dá na maionese, geralmente, né? Não, dá na maionese, mas dá em vários outros alimentos, né? Então, assim, a salmonela, se você irradiar um material, ele mata a salmonela. Entendo. Então, assim, você tem uma parte que é a segurança alimentar, que é importante. Não é só o tempo de vida. Você transforma aquele material, é como se você estivesse esterilizando o material e tirando alguns organismos que são prejudiciais para a saúde humana. Deixa mais seguro comer aquele ovozinho com a gema mole? Deixa se você gosta do assim, ovo é com a que eu gema nunca, mole? assim, a gente ainda não trabalhou na irradiação do ovo, mas se nós Esse eu sou interessado, porque assim, ó, o que eu gosto é aquele ovozinho com a gema mole, e sempre dizem que ele é perigoso. Bom, olha só, eu não vi ainda um modelo de negócio para irradiar o ovo, mas seria uma grande irradiação, porque o consumo do ovo no mundo e aqui no Brasil é muito grande. Nós somos os produtores imensos de ovo, né? E eu posso te dizer o seguinte, se houver uma aderência para isso, seria um produto importante. A gente pode até prover aí uma pesquisa. A gente tem hoje no Brasil, e a gente não conhece, né? O Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares de São Paulo, IPEM, ele tem irradiadores lá, mas ele tem irradiadores não é para uso, digamos, de uma planta industrial. Ele faz irradiação e testes para vários tipos de materiais. Então, a gente tem, por exemplo, tabelas que já foram pesquisadas de materiais. Aquilo que eu falei, olha, a vida útil do material triplica. É porque já foi testado. A gente já tem plantas que fazem esses testes. E não é só, na realidade, a fruta, o legume, né, o alimento. Você irradia várias coisas. O acervo do MAN e da Assembleia Legislativa lá de São Paulo, eles foram irradiados lá no IPEM, né? E por quê? Porque, na realidade, o envelhecimento das obras de arte é decorrente de vários materiais, né, que estão no quadro, por exemplo. E se você irradiar, aqueles materiais se tornam estéreis, micro-organismos, entendeu? E você dá uma capacidade, uma vida maior para aquele material. E você pode fazer com diversas coisas. Então, a irradiação, a gente está com foco, que é um modelo de negócio nosso, de alimentos. Mas você pode usar para várias coisas. Um exemplo, a gente está conversando também com a série de, digamos, de conglomerados de hospitais em São Paulo, porque imagina o seguinte, você pode irradiar um material médico. Hoje você tem que botar no autoclave. E sim, no autoclave você às vezes não pode botar as caixas, os materiais. Imagina você pegar o material dos grandes hospitais e passar por uma planta de radiação já dentro dos pacotes. Ele, na realidade, sai dali para um almoxerifado. E é muito mais fácil você irradiar uma quantidade absurda de materiais, né? Aventais, luvas. As luvas são descartáveis, mas os próprios materiais médicos, as gases, as coisas todas, você pode dar, digamos, uma esterilização por irradiação. Presidente, me ocorre uma coisa, também tornaria mais, poderia diminuir o número de defensivos, de agrotóxicos nessa produção irradiada? Isso é possível, por exemplo, melhoraria a preservação de produtos orgânicos? Eu diria que é o seguinte, ele trabalha junto com uma outra área. Digamos, você tem um desenvolvimento de materiais orgânicos, né, que são já defensivos para substituir grande parte dessas químicas utilizadas para a defesa do produto. Porque é uma fase inicial, né, uma manga. A gente só vai irradiar depois que ela for colhida, né? Então, ela tem um processo inicial que a gente, na realidade, não usa com a irradiação. Existem outros processos com irradiação que você pode tratar solo, algumas coisas que podem ser usadas. Não é esse o nosso modelo de negócio, mas ele existe. Então, você faz pesquisa de solo com, digamos, irradiações, com alguns testes que usam a tecnologia nuclear para isso. Alguns grãos são, digamos, estudados
através de processo usando a tecnologia nuclear. Mas, assim, a irradiação é o pós-produção, né? Porque você tem que passar ele por uma área de radiação. Mas o que ele faz? Se os defensivos não conseguem matar alguns organismos que estão lá, eles certamente serão esterilizados na irradiação. Porque os defensivos servem para algumas coisas, mas ele não tira daquela fruta, daquele legume, alguns organismos que vão estar lá, algumas bactérias que vão estar lá. Eles vão tirar, por exemplo, o percevejo marrom, que ataca a soja, ele é atacado com um defensivo. Mas, por exemplo, a soja pode ser irradiada? Pode. Aí tem que se estudar só o custo-benefício disso. Porque, por exemplo, a soja resiste bastante, ela é transportada de navio, ela vai para silos, mas ela pode também aumentar a sua capacidade de armazenagem se você irradiar. E aí tem que se fazer o estudo desse modelo de negócio. O senhor falou muito em modelo de negócio, presidente. Daí eu queria saber, o senhor está na presidência da Amazul, uma empresa que sempre foi um vetor importante de arrasto, de desenvolvimento, de pesquisa, de solução no setor nuclear em diversas áreas, incluindo defesa. Qual é esse modelo de negócio que a Amazul está se envolvendo agora, está apostando agora, é de agora? Como é que é? O que vocês vão fazer? Vão abrir um centro de radiação em cada capital do Brasil? Vai ter centros Amazul de radiação? Conta pra gente o que o senhor pode contar sobre isso Vamos lá, posso contar um monte de coisa, né? Então, assim, acho que é interessante, né? A Amazul é uma empresa singular. Tá? Ela foi criada, ela tem 11 anos. Foi uma cisão de uma outra empresa estatal, que é a Ingeprom, e que todo o pessoal que trabalhava em projetos nucleares da área da Marinha foram captados para a Amazul. Então, ela já começou com gente que tinha quase 30 anos de trabalho. Então, assim, tem muita gente nossa que é muito experiente, que veio para a Amazul nesses 10 anos, e todos ligados à área nuclear. Então, inicialmente, os grandes projetos eram ligados aos programas nucleares da Marinha, programa do submarino. E, na sua lei de criação, ela tem também o Programa Nuclear Brasileiro, que vem crescendo imensamente. É um programa que o brasileiro tem que ficar, digamos, emocionado, tem que ficar, digamos, orgulhoso daquilo que o Brasil está fazendo. E a Amazul se tornou uma empresa singular, porque ela trabalha em todos os projetos da área nuclear brasileira, não só da Marinha, que eu acho que é um projeto que trouxe um spin-off para o país, né? Hoje, por exemplo, se a gente domina o ciclo do combustível nuclear no Brasil, decorre do projeto inicial da Marinha, junto com o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares e outros setores. Então, assim, hoje nós somos um país que podemos dizer que dominamos o ciclo do combustível por conta desse processo. E a Amazul está toda envolvida nisso, né, no ciclo do combustível. Então, assim, o ciclo do combustível tem a parte da Marinha e tem a parte que fornece, digamos, o combustível para as usinas nucleares, de Angra 1, Angra 2, né, e futuramente Angra 3, do reator de multipropósito e outros reatores que nós temos de pesquisa. Mas o que acontece? Nosso pessoal foi se desenvolvendo, se capacitando, e o grande, digamos, objeto da Amazul é obter gente, capacitar e reter da área nuclear. Então, hoje a Amazul tem em torno de 1.850 empregados. E nós somos o maior empregador de engenheiros nucleares do Brasil. Só tem uma faculdade no Brasil que forma engenheiro nuclear, graduação, que é o UFRJ. Nós contratamos até hoje cerca de 43% de todos os formandos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas aqueles Isso que porque os outros 60, 50 e poucos já tinham conseguido os empregos, senão vocês estavam contratando. A gente, na realidade, fez um concurso recente e nós contratamos todos os que passaram no concurso e não tem mais nem o cadastro de reserva para ser contratado. Então, nós teríamos que fazer mais concursos para captar essas outras pessoas. A realidade é que a gente tem uma dificuldade grande. Engenharia nuclear ou a área nuclear, mesmo engenheiro civil, elétrico, eletrônico, trabalha com a área nuclear. Mas esses caras são altamente capacitados e eles são foco
de uma procura por outros setores. Então, nós perdemos gente, por exemplo, para o mercado financeiro. Porque um bom engenheiro, ele sabe fazer planilha, gráfico, análise de planilha muito bem. Então, assim, se você olhar nessas grandes instituições financeiras que fazem análise aí do mercado, você vai encontrar um monte de engenheiro. Por quê? Porque eles são bons nisso. Então, assim,